Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que tem credenciais suficientes para se apresentar sozinho. Indicado pelo Barack Obama, escolhido para o Clube do Livro da Oprah, um dos 10 melhores livros de 2020 pelo The New York Times, vencedor do National Book Award. Então, ele se apresenta sozinho. A história do Jack no King Kong, do James McBride, que saiu esse ano pela Astral Cultural. Um livro que eu estava cheia de expectativas e ele ainda conseguiu me surpreender. Pensa bem. Ele é um livro que eu dei 5 estrelas para ele no Scooby, porque foi uma das leituras mais diferentes e acolhedoras. É muito engraçado, dos últimos tempos. E ele tem uma carinha de fofoca e eu vou explicar para vocês por quê. Talvez no início ela vai parecer muito confusa, mas vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho. A história se passa, começa, né, o gatilho dela em setembro de 1969, e é um gatilho literal, porque começa quando o Paletó, que é o Jack no King Kong, ele dá um tiro num garoto, que na verdade ele não é mais um garoto, ele já é um jovem traficante, na praça do habitacional Causeway, onde eles moram no sul do Brooklyn. Uma época que ela está permeada por algumas mudanças, inclusive os criminosos, eles conseguem entender que o tempo do contrabando, do ladrão de galinha, daquele criminoso, o criminoso mais antigo está mudando e está chegando às drogas. Então é uma nova onda que vem para algumas transformações. E, de certa forma, essa transformação, essa mudança do crime cooptando crianças que vai fazer com que esse gatilho seja disparado no início do livro. O Paletó, ele é um personagem quase secundário, embora ele dê título ao livro, mas ele vai dar pinceladas, assim, ele vai fazer conexões, ele fecha, ele entra como elo em várias partes da corrente da história. Tudo vai se conectar de alguma maneira no final, tudo foi muito bem amarrado para uma conclusão incrível, desmembrando esses personagens, apresentando figuras muito peculiares, para chegar lá no final para ter um encerramento todo conectado, todo respondido. Todas as respostas foram dadas. E ele vai ficar meio confuso no início, e eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, que a forma de ver esse livro como um ar de fofoca, ele chega porque quando a gente vai contar uma história para alguém, uma fofoca talvez, falar da vida dos outros, a gente começa a contar porque a vizinha, daí da prima, e a gente vai indo. E aí, para explicar quem é a prima, a gente já conta o que ela fez, porque ela, sabe, porque ela casou com o filho do fulano. O fulano aquele que tem o negócio, que não sei o quê. O negócio que ele pegou do pai, e aí a gente vai indo na história, e a gente já nem lembra que história que a gente começou a contar. E esse livro, ele é escrito mais ou menos assim, e é muito interessante de ver. Porque ele começa a contar sobre alguma coisa e ele vai, e quando vê, tu não sabe mais nem sobre o que tu estava lendo, como é que começou aquele negócio. Só que é muito divertido, porque tu vai conhecendo um monte de gente e um monte de relação que depois tudo se explica. É genial. Então, no início, ele pode dar um certo estranhamento, talvez, até engrenar a história, por tantos personagens, tem muitos personagens, mas depois a coisa vai fluir. Uma das associações visuais que a gente vai conseguir fazer ao longo da história é com a série Todo Mundo Odeia o Chris. Embora Bed-Stuy, né, que é onde passa a série Todo Mundo Odeia o Chris, ela fique mais ao norte, e aqui a história se passa num conjunto habitacional que fica mais ao sul, perto das docas, perto do porto. Tem toda uma relação com a água, toda uma relação com o cais, com essa... muito regional, um significado muito regional, mas de certa forma é o Brooklyn mais antigo. Então o livro se passa em 69, a série se passa 82, 85, mais ou menos, então a gente tem uma diferença de 20 anos ali. Então o crime que foi no livro relatado, os crimes que começaram a surgir, eles já estão consolidados quando a série
grava. Então a gente consegue ter essa visão, essa comparação. A gente consegue quase ver a Rochelle passeando pela rua do habitacional Causeway. Mas então, como o Paletó não é o personagem, o foco da história, quem é o foco da história? São as relações, são os acontecimentos, as mudanças das pessoas pessoas muito simples que estão tentando uma vida honesta, uma vida melhor. Muitos saem de campos de trabalho, de fazendas, então eles são quase tidos como matutos, assim, ineptos. O Paletó, ele passa uma vida ali, ele já chega mais velho no Brooklyn. Eles são imigrantes, são negros que chegam depois da colonização italiana daquela região, então também tem essa briga, essa rixa, né, que os italianos que dominavam todo um crime, aí começou a chegar os negros, e aí depois vêm os traficantes, e aí, como italianos e negros estavam separados, os traficantes chegam e começam a cooptar os negros. Então, assim, são questões migratórias, são questões muito sensíveis da sociedade e dessa formação desse lugar. Essas pessoas tão simples, essas pessoas que estão buscando esse espaço, eles são o cerne da história, eles são a razão de se contar esse texto. O personagem mais genial, assim, mais incrível, mais coração, talvez, para mim, seja o Elefante, que é o italiano, o contrabandista. Ele é do velho crime dali do sul do Brooklyn. Ele tem as regras a ética criminosa dele, e ele tá cansado, ele quer se aposentar. Então, um dos melhores capítulos, assim, acho que o capítulo mais que eu fiquei embasbacada, é o capítulo que tem as epifanias dele, do elefante, quando ele tem é sobre uva de rato aqui. É o capítulo 11. O capítulo 11 tem algumas epifanias do elefante, e tem um parágrafo que ele é mais da metade da folha, e que ele vai formando aquele raciocínio, assim, para ver que tudo aquilo toda aquela vida, toda aquela loucura não chegou em nada. O parágrafo termina: um cara de Nova York sem sonho, sem amigos, sem futuro. Lamentável. E eu acho que a percepção de quase todos no livro, eles acabam, são seres sem esperança, mas que não desistem. É engraçado, é contraditório, mas é muito bem construído. Leria de novo tranquilamente, porque ele é uma delicinha de ver essas pessoas e esses acontecimentos. Mas eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre ele. No mais, eu vou ficar só elogiando. Ele tem alguns errinhos de revisão, mas certeza que nas próximas impressões já vai estar tudo ok. Assim, são pequenas aparas que devem ser feitas, mas não desabona a história, a gente consegue entender tudo tranquilamente. E talvez ele seja um livro mais difícil de leitura, exatamente por esse formato que a gente não tá... Esse formato fofoca que a gente não tá tão... Eu, pelo menos, não estava tão acostumada, mas me cativou, me conquistou totalmente.